Bom dia, sétimos anos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é 22 de maio, desculpe, 22 de junho, né? A professora passará agora a pauta a vocês. Copiem, por favor, no caderno, bem organizado. Pauta, pronome 2, páginas 35 a 44 da apostila e tarefa, páginas 44 a 47 da apostila também. Ok? Ok, sétimos anos. Ok, então vamos lá, por favor, abrindo as apostilas, página 35. Pronome 2. Leia a crônica e faça as atividades que abordam o uso de pronomes como elementos coesivos e outras funções desempenhadas por essa classe gramatical. Então, vocês se recordam quais são as funções dos pronomes em uma frase, em uma oração? Para que eles servem? Quem pode compartilhar e relembrar? São complementos. São complementos? O que mais? O que eles podem? Quais são as funções que eles podem desempenhar? Vamos lá? Ana Gabriela, Amanda, Ana Clara, Diogo, Gabriel Hilário, o que vocês se recordam? Não se recordam nada sobre os pronomes? Então vamos lá. Os pronomes, eles podem substituir,
acompanhar ou referir-se a um nome. Então, ele acompanha, ou ele substitui, ou ele menciona, ele é usado para eu não repetir um termo já indicado anteriormente. Se recordaram disso? Quais são as funções dos pronomes? Certo? Ok, então eu vou pedir ainda, temos alguns alunos com as câmeras desligadas. Pedirei que liguem, por favor. Ótimo, assim. Ainda tenho 3 desligados. Ótimo, mais um ligado. Isabelle, cadê você? Mila, Carlos, Heitor, Cone. Você pode começar a leitura, por favor, Murilo? Comece, por favor. Carlos Heitor Cone. Rio de Janeiro era um pouco maior do que minha mão, e por isso eu precisei das duas para segurá-la, 13 anos atrás. E como eu não tinha muito jeito, encostei ao peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me profundamente, escolheu-me para a dona. E pior, me aceitou. Ana Gabriela. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muita noite juntas, a patinha dela em cima do meu ombro. Eu tinha medo de vento. O que fazer contra o vento? Amá-la foi a resposta e também acredito que entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária e encostou sua cabeça em meus joelhos. Não exigiu a minha festa. Só queria disputar espaço, ser maior do que minha tristeza. Amanda. Tendo ela do meu lado, eu perdi o medo muito do vento, e ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que a minha mão, bem maior do que meu peito, levei-me até o fim. Mariana. Eu me considerava profissional, decente. Até semana passada, houvesse, procurava cumprir o dever dentro das minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada aos meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito, apertei-a com força, sabendo que ela seria minha maior do que saudade. Ótimo. Esse texto, ele fala sobre o quê? Olha, pelo que parece, pelo jeito é uma história entre duas irmãs, eu acho. Duas irmãs. Quando ela fala patinhas, quem tem patinhas? Ah, não, então não é não. Deve ser um gato. Sei lá. Prof, é uma relação de uma pessoa com um cachorro? De um animal de estimação? Um animal de estimação, muito bem. Então, aí está descrevendo, né? Uma amizade de 13 anos entre uma pessoa, né? E um animal. Será que é um gatinho? Será que é um cachorro? O que vocês acham?
ao lendo o texto? Será que nós conseguimos identificar? É cachorro, eu acho. É um cachorro. Por que que é um cachorro? Porque tem patas no texto e fala sobre o cachorro, né? Meio que características do cachorro. É através do que ele vai relatando, né? Ele fala sobre as crias que ela teve, como que era a companhia dela, né? Então aí nós conseguimos identificar. Você pode ler para nós, por favor, Isadora, a questão número 17? Assinale a informação correta. A. A crônica está escrita em primeira pessoa e tem como tema a relação do cronista com seu animal de estimação. B. Os pronomes pessoais de primeira e terceira pessoa, tais eu e ela, na crônica refere-se ao cronista e a Mila. C. ênfase dada à relação entre o animal e o dono, sem interferência de outra pessoa, acentua o tom objetivo do texto. Qual alternativa está incorreta? Qual que vocês acham? A C? C. Por que que nós temos a C? Porque fala que não tem interferência de outras pessoas. Mas tem. Muito bem. Então, a letra C. Gabriel Hilário, pode ler para nós a 18, por favor? Para você, Mila. Para você, Mila é uma gata, cadela, calopsita, tartaruga ou outro? Qual? Qual é? Cadela? É uma cadela. A professora já havia comentado. Como que nós podemos identificar que é uma cadela? Pela descrição da crônica? Pela descrição, pelas descrições, né? Porque ele fala lá que teve filhotes, que ela era do tamanho, quando ela pegou, adotou este animal, né? Cabia no tamanho das suas mãos. O que mais? Depois fala que é um animal grande. Então, vocês podem ir colocando isso para justificar. Isabela, cadê você? Tudo bem, Isabela? Por favor, Letícia, leia 19. Releia o último parágrafo da crônica. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiando em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. A. Circule os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa, ou seja, a voz que fala na crônica. E B. Sublinhe os pronomes que estão relacionados à terceira pessoa, ou seja, quem se fala. Ótimo. Então, primeiramente, nós temos que circular os pronomes que estão em primeira pessoa, ou seja, a voz que fala na crônica.
Quais são os pronomes de primeira pessoa que nós temos aí? Temos que circular. Vamos lá? Levei-a em meus braços, né? Só levei-a. Não, eu quero o pronome. Qual é? Ó, até o último momento olhou para mim, me escolheu e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiando em meu peito, apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Quando eu falo primeira pessoa, é eu, tá? Então, aí eu tenho alguns pronomes que são relacionados à primeira pessoa. Posso olhar lá no meu CA, na página 12. Quais são os pronomes? Temos os pessoais, do caso oblíquo, do caso reto. Neste item aí, eu tenho 5 pronomes pessoais do caso oblíquo que estão se referindo à primeira pessoa. Quais são? Me, Me, Mim, mim, que mais? Agora eu tenho de possessivos. meus, Meus, que mais? meu, E meu. Então, eu tenho lá na primeira linha o mim, me e me. Na segunda linha, meus, meu. Ok? Então, para finalizar a página 36 da apostila, o exercício letra B, sublinhe os pronomes que são relacionados à terceira pessoa, ou seja, de quem se fala. Quais são os pronomes de terceira pessoa que nós grifaremos aí? Olhou, Não, olhou não é pronome, olhou é verbo. em, Para? em não é o nome? Não. Gente, volta lá, por favor, na apostila de vocês, no CA. Professora, ela é um deles? Ela. Que mais? Acharam? Então vamos lá. Na primeira linha eu não tenho nada, tá? Na segunda linha eu tenho o A, do apertei a. Qual que é, professora? A, o A do apertei a. Tá bem? Na terceira linha eu tenho ela. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, sequência, por favor. Ana Clara, qual é a letra C? O que ele perguntou? É para mim ler a pergunta também? Para você ler a pergunta. Tá. De acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela em lugar de a. Nos trechos, levei-a e apertei-a. Vocês, de acordo com o que nós estudamos sobre os pronomes.
Ele poderia ter substituído quando ele disse lá, levei-a, apertei-a por ela? Poderia, mas ficaria repetitivo, porque ele ia trocar ela nos dois, aí ficaria repetitivo, né? Então, de acordo com a norma padrão, é correto fazer isso? Não. Não. Então, não. Vamos lá, Analisa, leia para nós a número 20, por favor. Compare o trecho com a reescrita. Texto original, a patinha dela em cima do meu ombro. Texto reescrito, a patinha dela em cima do ombro. Um pronome foi excluído na escrita. Esse pronome tem como função passar informação de maneira imprecisa, indicar uma relação de posse, indicar lugar que o ser ocupa. O pronome, qual foi o pronome que foi excluído na reescrita? Meu. Meu. O pronome meu, ele passa uma informação imprecisa, ele indica uma relação de posse ou ele indica um lugar? Relação de posse. Indica o lugar. De posse, né? O pronome meu é posse, possessivo. Não podemos esquecer disso. B. Qual o efeito de sentido resultante dessa exclusão? Quando ele tirou lá o meu, o que aconteceu com a frase? Quem o cachorro Pode ser de qualquer ombro. em cima do ombro. Só ficou vago. Não indicou, né, a relação de posse, não identificamos quem pertence e também o sentido, né? O sentido aí, ela colocou ali, ó, a patinha dela em cima do ombro. Tá. O ombro de quem? De qualquer pessoa, né? Então, nós não conseguimos identificar. Então, houve aí alteração de sentido. Luiz Henrique, pode ler a 21, por favor? Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. Então, olha lá. Ué. Ó, tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. Então, vejam só, o que aconteceu lá? A gatinha teve a gatinha ou é a cadela? A cadela. Isso, então vejam só, ela teve uma cria de 9. Dos 9, ele vendeu, ele doou, ele fez não sei o quê, com 8 e ficou apenas com uma. E aí, então, ele teve dois animais de estimação e mais o personagem da crônica. Então, eles ficaram em 3. Não é isso que está falando neste trecho? A que sintagmas pertencem os pronomes destacados? Então, vejam só. Eu tenho meu, suas e nosso. O meu, a qual palavra ele está se referindo? Tendo-a ao meu lado. Esse meu está falando de quem? Do cachorro? Meu. Ele usou meu para falar sobre o quê? Meu lado, não é? O lado, gente.
Quando ele falou ao meu o quê? Lado. Então, ele indicou a posse do meu, tá? O lado. O suas, quem são as suas? Filhinhas, não é? E a nossa? Nossa o quê? Dupla. Dupla. Então, ao meu lado. Suas filhinhas. Nossa dupla. Ok? Na letra A, isso. Isso, né? Isso. Qual que é a resposta da A? A cadela, né? Não, na A são essas três palavras que eu disse. O meu está se referindo a lado. Suas filhinhas. Nossa dupla. Ok? Indique os respectivos núcleos dos sintagmas indicados. Então, vejam só. Lá nós temos ao meu lado, que indicou onde estava o meu, certo? Suas filhinhas e nossa dupla. Agora ele quer que nós identifiquemos os núcleos. Quando ele disse ao meu lado, qual que é o núcleo? Entendo? Lado, a palavra principal. Não se esqueça, quando eu digo núcleo, é a palavra principal deste sintagma. Então, ao meu lado, a palavra, o núcleo é lado. Quando ele disse suas filhinhas, qual é o núcleo? Filhinha. Filhinhas. E nossa dupla, qual é o núcleo? Dupla. Dupla. Então, nós não podemos esquecer que quando ele fala em núcleo, seja núcleo do sujeito, seja núcleo do predicado, eu tenho que observar que são as palavras de maior importância naquele sintagma, tá? Na letra C, considerando os núcleos indicados no item anterior, responda: os sintagmas são verbais ou nominais? Essas palavrinhas que vocês identificaram na letra B, nos indica que elas são nomes ou que elas são verbos? Nominais. Nomes, então, são nominais. Que função os pronomes indicados exercem no sintagma? Essas palavras que vocês falaram aí na letra B, tá? Elas são, desculpe, na letra B, nós colocamos aí os núcleos. Vocês lembram quando eu tenho um sintagma nominal, que eu excluo um núcleo, o que sobra? Eles recebem um nome. Vocês se recordam quais são esses nomes? Vocês viram isso no 6º ano. Determinantes? Determinantes, muito bem. Então, quando eu excluo o núcleo, o que restar são os determinantes, que nos indicarão, né? O gênero, o número. E, sobre a flexão do pronome do núcleo, a qual se relaciona, assinale a afirmação incorreta. Eu não peguei a D. Hã? A D. Eu não A D peguei. você mesmo respondeu, Diogo, determinantes? Obrigada. Então, dessas três ainda, a letra E, qual é a incorreta? Qual está errada?
Qual que você assinalou, Lucas Alves? Qual você assinalou? Não tá saindo som. Qual você assinalou, Marco Antônio? Calma aí que caiu uns negócios aqui. Qual a alternativa, professora? Na Caiu E. uns negócios aqui. Na letra E, incorreto. A segunda, mas... A segunda? Quem acha que é a segunda? Por que que Prof, você eu marquei acha a que é a terceira. segunda, Marco Eu marquei a Antônio? Por que que... Porque Eu marquei a terceira. tá falando das filhas dela? Tá, mas então, eu quero a errada. Qual que é a que está errada, Mariana? Terceira. Oi. A terceira. Terceira, porque quando ele disse lá, ao substituir filhinhas por filhotes em suas filhinhas, não haverá alteração de flexão de gênero? Como assim? Se filhinhas, né, é feminino. E aí, quando ele passará para filhotes, né, masculino, então não haverá alteração de gênero? Haverá, né? Então é a terceira opção. Vamos acompanhar, gente. Eu estou observando que há alunos que não estão acompanhando os exercícios. A 22, leia Isabela, por favor. Era um pouco maior do que a minha mão. De quem é a mão e de quem se fala? A mão é de quem?